Boa noite, meu povo. Vamos começar aqui, né? TikTok, TikTok. Eu tenho algo para relatar para vocês muito importante que aconteceu comigo esse ano. A minha vida mudou muito desde o momento que eu sonhei com o Tranca-Rua das Almas, né? E ali peguei na mão dele e nunca mais soltei. Eu fui pastora evangélica durante 22 anos da Assembleia de Deus do Campo de Madureira. Me converti na Igreja Deus é Amor. E sempre aprendi que tudo que se relacionava à espiritualidade, à macumba, à feitiçaria e à bruxaria era do diabo. Eu pensei que ele era o diabo e que ele tinha vindo me buscar. Mas enfim, a festa de Tranca-Rua é dia 17 agora, de maio de 2025. Eu tenho passado alguns anos que eu não vou falar para vocês que são difíceis porque não são mais tão difíceis assim. Eu não vou deixar de ter problema independente da religião que eu esteja. Mas a minha vida mudou muito desde que eu me encontrei com o espiritismo, com a espiritualidade, com a macumba, com a feitiçaria, com a bruxaria. E foram muitos processos que eu levei. Quando eu falo do Zé Botinha, o Zé Botinha eu coloquei o apelido dele, que é o Zezé de Camargo. O Zé Pequeno, vocês sabem que é o meu ex-marido, conhecido como Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. E desde que eu entrei em rede social, eu levei muito processo, principalmente do meu ex-marido. Quando eu entrei em rede social, foi para defender o meu filho Wesley Camargo, devido a algumas acusações que eram mentiras. Independente se fosse com o Gabriel, se fosse com o Júnior, eu iria entrar da mesma forma em qualquer lugar para defender os meus filhos. Quem comigo conhece de perto sabe a mãe que eu sou. Não sou perfeita, que nenhuma mãe é perfeita, mas a gente procura o melhor para os filhos, também sou falha. E foram muitos processos, muitos. Criminal, civil. Derrubava um, quer dizer, arquivava um, levantava outro. Arquivava outro, levantava outro. Eu tenho que agradecer muito ao Dr. Jonadab, que é meu advogado criminal, que ai de mim se não fosse Tranca-Rua das Almas, Maria Quitéria, o meu pai Xangô e a minha mãe Ançã, para me ajudar. E eu tinha uma audiência por esses dias do mês passado, que já tinha tido uma audiência, que era com meu ex-marido e a esposa dele, né? E já tinha tido uma audiência de conciliação, que é a primeira. Então não teve conciliação. E essa audiência também era criminal. E essa era uma das audiências que eu realmente poderia ali ficar com a passagem criminal, que eles tentaram me incriminar de todas as formas pelas coisas que eu falei nas redes sociais e pelas coisas que eu mostrei que eram verdade. E essa era uma que eu tinha, que eu nem lembro se eu fiz isso, tá? Ofendido, que era o que eles diziam, que eu tinha ofendido as filhas deles. Alguém lembra aqui se eu ofendi alguma vez a Isabela e a Helena, que são as filhas deles, dos dois? No quarto casamento aí do meu ex. Eu não lembro disso, não me recordo. Mas enfim, eu fui processada por elas serem menores de idade. E se fosse provado que realmente tinha acontecido esse fato, eu ia levar de alguma forma aí uma advertência, alguma coisa aí, que as leis estão aí para sendo cumpridas, né, gente? E aí quando realmente acontece alguma coisa, você tem ali, né, que respeitar. E no dia da audiência, o meu advogado disse, olha, eu estou muito preocupado, né, com essa audiência que vai ter, já teve a primeira de conciliação e essa vai ter agora para ver se você vai ter sentença ou não. É claro que eu acredito que depois a gente poderia recorrer, se tivesse alguma sentença. Mas eu falei com meu pai Tranca-Rua e claro que eu não deixei de falar com o Xangô. Para mim ele é o pai da justiça, sim, porque ele me ajudou, junto com o Tranca, que muitos processos fossem arquivados. Muitos mesmo, gente, muitos, era muitos. E na época que eu entrei em rede social, eu não consegui entender esse povo. Para que destruir o que já estava destruído? Para que acabar com aquilo que está praticamente acabado? Porque vocês lembram de mim. Eu entrei em rede social, eu passava fome, eu morava numa casa mais do Gabriel cheia de ratos. Eu estava muito doente com depressão. E fora outras coisas que aconteceram, a minha vida estava na miséria e eu ainda era pastola. Depois que muita coisa foi acontecendo. Mas o que eu quero relatar para vocês. O mês passado, quando foi o dia da audiência, né? Eu mesmo e meu advogado prontos para que ali tivesse audiência. Felizmente eu tenho que ver a cara desse povo. Me dá vontade de vomitar, mas eu tive que ver algumas vezes. E doeu tanto as feridas, né? Que tudo que eu falei doeu, que um povo tão milionário, tão rico, foi se importar com a mulher lascada como eu estava, ferrada como eu estava na vida financeira e mentalmente. Enfim,
deu o dia, né? Até mesmo o advogado deles, que pressionava muito em relação a outras coisas, que depois eu posso até contar. Se quiser me processar, não tem problema nenhum. Mas ele é que, de certa forma, né? Um dos advogados deles até perseguiu pessoas que não deveriam perseguir aqui no estado de Goiás. Mas, enfim, eu quero contar pra vocês o que aconteceu. No dia da audiência, eu fui lá, conversei com meu pai Xangô, né? Caô, cabecilha, meu pai Xangô. Pedi pra ele fazer justiça na vida deles. Sim. E aí deu o horário da audiência e tal, aquela coisa toda, né? Hoje em dia tem audiência por chamada de vídeo. E eu ali pronta, mas o doutor Jonadab. E o que aconteceu? Nem os dois apareceram. Os pais das menores, Helena e Isabela. Helena Camargo, Isabela Camargo. E nem sequer o advogado, que eu não me recordo o nome dele, né? Na área aí criminal. Esse advogado deles aí tentou me ferrar de tudo que é gente. Todas as formas que vocês possam imaginar. Só que ele não ganhou uma causa sequer. Eu acho que era o mesmo advogado, deve ser falta de dinheiro, né? Deve ser falta de dinheiro, que era o mesmo advogado para defender na área criminal e na área assim. Deve ser falta de dinheiro, né, Lulu? Falta de grana. Gente, desde que começou essas confusões, já tem quase 6 anos, mais de 6 anos, nunca mais o Luciano falou com meu filho Wesley Camargo, não conhece a minha neta mais nova, né? Que é a Maitê, que fez 1 ano de idade. Não procura, de certa maneira nenhuma, entrar em contato com a Maria Luísa, que é as nossas netas, é as únicas netas que o Luciano tem, e eu. Na realidade, é a Maria Luísa que fez 12 anos de idade. Se converteu ao evangelho, agora é cristão, daqui a um dia aparece também gritando como pastor, né? Gravou seus CDs evangélicos e nada contra isso. Cada um fica na religião que tá dando certo, né? Sem esquecer que realmente é. Enfim, falar sobre esse assunto, então vou mudar para outras coisas. Não apareceu nem ele. Eu gostaria de chamar ela daquele nome. Mas eu não posso porque eu fui proibida. Ordem judicial e a gente tem que respeitar, não é verdade? Mas eu chamo várias pessoas de cursecas. Cursecas. Não tô chamando ela, mas eu chamo várias pessoas de cursecas. Enfim, não apareceram na audiência. Ah, Clauiola, eles não estavam se portando com a audiência, não estavam se portando com o que você falava, com o que você dizia. Mentira. Porque até poderia ter sido isso, né? Mas eles fizeram questão de meter vários processos em mim. Arrebentar comigo, tentar me destruir ainda mais do que eu já estava destruída. Mas, Laroé, Exu Tranca-Rua das Almas. E até então eu teria comprado 200 litros de chopp. É claro que eu disse pro meu pai Xangô que queria fazer aquela oferenda para ele na pedreira, que ainda tenho que fazer. E pro meu pai Tranca-Rua, devido à festa dele, que já é agora, dia 17 de maio, que eu iria acrescentar mais 100 litros de chopp e outras coisas mais que eu faria para ele. Enfim, o processo foi mais um que foi arquivado. Agora que acredito que falta poucos. Então, para mim foi mais uma grande vitória, que veio, claro, de Deus lá no céu. Do meu pai Tranca-Rua das Almas, de Xangô, né? Que tem me ajudado. Até aqui eles têm me sustentado. E têm cuidado muitíssimo bem de mim. A minha história não é história mentirosa. A minha história é uma história real. Para quem desde o início dessas confusões me segue, os que me perseguiram e me perseguem também, tá? Os que acharam que por isso mesmo ia ficar igual o Léo Dias, né, a Fontinelli e outros mais, que tentaram destruir a minha vida de todas as formas, de todo jeito, sabe? Felipe Campos, até a mãe Michele, né? Que gentalha, né? Em certo podcast falando mal de mim. Mas enfim, gente, foi mais uma grande vitória. Só tenho que agradecer meu pai Tranca-Rua das Almas, minha mãe Maria Quitéria e o meu pai Xangô. Como é que você não vai acreditar nos seus orixás, nos seus exus, nas suas bruxas e pombagiras se elas fazem todos os dias na sua vida? E agora sim, nós temos 300 litros de chopp. Teremos ali uma farofa de bode maravilhosa, picante. E eu te convido, dia 17 de maio, para essa grande festa, para honrar, para louvar, para agradecer Tranca-Rua das Almas por tantas vitórias que eles têm me dado. Porque esse povo queria me ferrar. E nesse dia eu até olhei assim e falei, meu pai, me surpreendi por eles não terem aparecido. Por eles não terem
Nem o advogado, gente, nem o advogado apareceu nessa audiência. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Entre tantas audiências que teve, nem